Boa noite. O tema da equipe será sobre os impactos ambientais causados pelas invasões biológicas. Então, o que são as invasões biológicas? São invasões de animais e plantas que hoje, que constituem uma segunda maior causa de perda da biodiversidade nos ecossistemas naturais do mundo. Infelizmente, quando suas consequências se tornam perceptíveis, os danos, na maioria dos casos, são irreversíveis. Elas são ocasionadas pela introdução acidental ou não de espécies exóticas em um ambiente diferente de sua distribuição natural. Isso no livro de Charles e Elon, em 1958. Em ecologia, invasão biológica é definida como a chegada e a persistência de uma espécie em um habitat no qual não era encontrada antes. E como ocorrem essas invasões biológicas? O processo de invasão biológica é dividido em 3 etapas. A primeira delas é o estabelecimento, depois vem a expansão e a saturação. Para que uma espécie consiga se introduzir em um novo ambiente, ela necessita superar condições de potencial adverso para sua sobrevivência. Ou seja, elas têm que superar eventos bióticos, né, outros micro-organismos presentes no local, fatores fisiológicos de alimentação, sobrevivência e os biogeográficos, as condições climáticas. Há também locais que são mais suscetíveis à invasão de espécies não indígenas do que outros. Esses geralmente são caracterizados pelo seu isolamento geográfico. Ilhas e dunas são exemplos. Aqui a gente tem as ilhas, né? Aqui colocou o exemplo de Fernando de Noronha, e as dunas, formação de dunas. A influência do homem na introdução de espécies invasoras pode ser de forma intencional. Por exemplo, desde a colonização, o homem ele trouxe mudas, né, que não eram nativas daqui do Brasil, como a cana-de-açúcar, o café, o plantio do café, ou então de forma acidental. Os principais impactos ambientais no Brasil e no mundo, quais são eles? Vamos falar um pouco dos impactos ambientais aqui no Brasil. A gente tem aquele caso de extravasamento de óleo, né, de petróleo no mar por um navio que extravasou bastante petróleo, e isso ficou depositado nas areias das praias, levando à morte de algumas espécies. Por exemplo, a gente encontra aqui tartarugas marinhas, que foi afetada por esses dejeitos, né, de petróleo. A gente também tem as questões dos lixões, né? Os lixões, tá tendo campanhas para eliminar a presença dos lixões e construção dos aterros sanitários. Os lixões, eles acabam contaminando o solo devido ao chorume que penetra em várias camadas do solo e contamina os lençóis freáticos. E a gente sabe que os lençóis freáticos são criados poços artesianos, inclusive para a aquisição de água potável para o homem. E com a construção do aterro sanitário, o chorume ele é levado para uma outra área de deposição e não há contaminação do solo. Além disso, com a construção do aterro sanitário, a gente consegue captar a biomassa, como o gás natural, servindo então para a geração de energia, né? Energia renovável e energia limpa. Também temos o grande problema dos desmatamentos, né, de encostas, a remoção dessa área nativa das florestas, das árvores, né, e restingas, que leva à erosão e desabamento de barreiras, que leva a desastres, né, ambientais e também desastres em massa, com perdas, inclusive, humanas. A gente também tem, além disso, para produzir energia renovável, como a energia eólica, ela tem que ser colocado os cataventos em locais estratégicos. Se aquele local é um local de passagem de aves,
de alguns animais, é preferível mudar a estratégia de realocação desses cataventos. Aqui a gente tem um caso na Bahia, em algumas serras da Bahia, em que tem um planejamento para a colocada de cataventos lá, e lá é uma área, a maior área de reserva ambiental das ararinhas azuis. Consequentemente, essas ararinhas, elas se acasalam no interior dessas serras. E para ela passar, sobrevoar e conseguir se acasalar nessas rochas, né, elas vão acabar sendo pegas pelas hélices e acabar sendo mortas. Como aqui a gente tem um exemplo, e as ararinhas azuis, elas já estão em extinção e pode piorar mais ainda com a colocação dessas hélices. A gente tem também as fortes chuvas, as enchentes, ocasionadas pelo aquecimento global, com a mão do homem, inclusive temos agora no Nordeste, em decorrência do efeito estufa. Por quê? Quando a poluição, a liberação de gases, né, CO2, gás metano, principalmente, acaba corroendo a camada de ozônio e alguns aerosóis. O aerosol que ele já foi modificado, presente em desodorantes, era o fluorcarboneto, se eu não me engano, que ele destruía a camada de ozônio. Então, porque os raios ultravioletas, eles penetram na atmosfera e eles devem ser refletidos para o universo posteriormente. No aquecimento global, quando a gente tem a destruição dessa camada de ozônio, os raios da Terra eles ficam concentrados e eles acabam sendo absorvidos pelo planeta e isso leva ao aquecimento. Como aqui a gente observa, é como se a Terra virasse uma estufa, uma grande estufa, aumentando a temperatura e essas nuvens acabam carregadas de chuva. A gente também tem o exemplo do impacto ambiental, a tragédia de Brumadinho, em que muitas espécies, muitos animais e plantas acabaram sendo destruídas, né? E também a perda de vidas. Foi um grande impacto ambiental e muitas pessoas estão acabando contaminadas por metais pesados devido a essa tragédia. Também, algumas ações do homem para benefício próprio acabam levando a problemas ambientais, como exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Esse grande canal acaba levando desmatamento, destruição de habitats naturais desses animais, a desertificação, o surgimento de processos erosivos e também impede o caminho a ser utilizado pelos animais para migração em épocas de mudanças climáticas. Esses animais eles acabam sem ter um caminho, um trajeto para poder migrar de um lugar para o outro. Outro desastre ambiental no Brasil são a poluição das águas, né? A colocação de plásticos, enfim, de produtos humanos, principalmente pela prática do turismo, e acabam levando à poluição dos oceanos. Aqui eu trouxe essa imagem de uma viagem que eu fiz lá em Manaus, no Encontro das Águas. É um local bastante turístico, porque você encontra os rios Negro e Solimões, que nesse encontro eles acabam formando o Rio Amazonas. E nessa região, infelizmente, eu observei bastante garrafas plásticas, sacolas, das pessoas, dos turistas que querem conhecer, mas acabam destruindo aquele habitat. Também, quando a gente tem nos rios, né, nos mares também, grande presença de dejeitos acaba proliferando um tipo de alga que ela é menor, curta e de rápido crescimento. E essa alga verde, água verde, devido à proliferação dessas águas, acaba absorvendo mais oxigênio da água, retirando o oxigênio dos peixes ali, dos animais aquáticos,
e diminuindo a quantidade de oxigenação dessa água e levando à morte desses animais. No mundo, a gente pode falar da presença dos tsunamis, os tsunamis que acabam destruindo cidades devido ao aumento grande das ondas, principalmente ali na região da Ásia, do Índico. Problemas ambientais decorrentes de bombas atômicas das guerras, como nós tivemos a de Hiroshima e Nagasaki, em que pessoas são afetadas até hoje pelos problemas decorrentes da radiação, problemas genéticos, foram desenvolvidos problemas genéticos, problemas com câncer, desenvolvimento de cânceres, também o estabelecimento de algumas anomalias embrionárias dos indivíduos que foram gestados, né, por mães que sofreram impactos da radiação. Recentemente, tivemos o caso do blast, que ocorreu lá no Líbano, devido a um concentrado químico, né, um produto químico que ocorreu uma explosão e foi um impacto ambiental bastante grave, destruindo cidades, poluiu a atmosfera daquela região, levou à morte de várias pessoas. E essas pessoas que sofreram, que permaneceram vivas, elas devem ser acompanhadas, porque ao longo do tempo pode repercutir problemas de saúde posteriormente. Problemas auditivos, problema devido ao som do blast, como também problemas psicológicos. Outro problema ambiental decorrente do desmatamento foi o que a gente observa em Madagascar. Madagascar é um município, é um estado na África subsaariana, em que o desmatamento foi tão intenso que esse solo ficou infértil, não se consegue plantar nenhum produto, nenhum alimento, e as pessoas acabam passando fome. Como a gente observa aqui, nesse exemplo, o solo bastante desertificado, improdutivo. Então, as consequências das invasões biológicas são para a agricultura e economia, assim como para as espécies nativas da região, como para os humanos. E os tipos de controle de invasores é o controle químico, o mecânico e o controle biológico. E a situação atual no Brasil? Até agora foram encontrados no território brasileiro cerca de 126 espécies invasoras, daquelas espécies que invadem o ambiente, vindas de outros países ou outras regiões, que provocaram extinção nas áreas em que foram introduzidas, de mais de 45 espécies nativas. Que é a mudança daquele meio ambiente, né? Quando você altera, introduzindo ou acidentalmente, aquelas espécies nativas vão sendo substituídas por outras invasoras. A falta de políticas oficiais de prevenção e de estudos científicos no local agravam ainda mais esse problema e torna-se, assim, a segunda maior causa de perda de biodiversidade nos ecossistemas. E assim, finalizamos a nossa apresentação.